Então, a primeira coisa que a gente tem a conversar é sobre a questão do que é o número e do que é o algarismo e qual é a diferença, tá? Sendo que é necessário para que a gente consiga entender o que vai ser feito na atividade de hoje. Então, primeiro ali, ó, algarismo. Algarismo é o símbolo que usamos para expressar os números. Os algarismos mais comuns no nosso dia a dia são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que o 0 ele é um algarismo muito importante, pois ele representa a ausência de quantidade. E aí a gente vai ver essa importância dele muito no quadro valor de lugar. Então, utilizando esses algarismos que foram citados, nós podemos representar qualquer numeral, tá? Apenas posicionando-os de modo que queremos. Por exemplo, se eu quero o número 14, então eu vou juntar o algarismo 1 com o algarismo 4, formando assim o número 14. E o número, o que é o número? O número ele vai representar a quantidade. Nós vamos utilizar quando nós tivermos a necessidade de representar a quantidade de pessoas que estão em um shopping, enumerar a posição de um competidor em uma corrida, medir o rodapé de uma sala, entre outros. Então, numeral é a representação ou a indicação do número que pode ser de forma escrita ou falada. E aí, quando a gente fala em numeral, tem várias formas da gente estar representando, que é os números cardinais, que é esse que a gente já conhece, 1, 2, 3, 4. Os números ordinais, que indicam as ordens. Os numerais multiplicativos, que são aquelas palavrinhas que aparecem lá nos probleminhas, dobro, triplo, tá? Entre outros. Por exemplo, então, finalizando essa primeira parte, se você tem 12 anos, então, o número é a ideia da quantidade de anos que você viveu. O numeral já é a representação, que pode ser utilizando os algarismos, né, 1 e 2, e pode ser também na escrita por extenso. Então, o numeral é o modo como representamos. O algarismo, ele é o 1 e o 2 que ao se juntar, formou o número 12. Explorando as classes e ordens do sistema de numeração decimal. Então, só revisando, gente, o nosso sistema de numeração, ele é chamado de decimal porque ele é todo estruturado na base de 10. E a gente percebe que os agrupamentos são realizados sempre de 10 em 10, ou seja, quando eu completo 10 unidades, eu vou passar a ter uma dezena. Quando eu completo 10 dezenas, eu passo a ter uma centena. Então, todas as trocas que são realizadas tendo como base 10 em 10. E aí a gente fala muito sobre classe e ordem. Então, vamos entender. A classe, ela é um conjunto de 3 ordens, unidade, dezena e centena. Ou seja, a cada 3 casas decimais, eu tenho uma classe. E aí vocês utilizam muito lá na hora de representar os números, o ponto, né? Mas o ponto ele tem que ser utilizado tendo consciência de que 3 ordens numéricas seguida da direita para a esquerda compõem uma classe. Então, a cada 3 algarismos, eu coloco um ponto, mas tendo a noção que sempre vou começar contando da direita para a esquerda. Ok? E aí, vamos para a ordem. A ordem se refere à casa decimal que o algarismo está inserido. Então, ó, algarismo. Então, a ordem é a posição que cada algarismo ocupa dentro das casas decimais, tá? E é por isso que quando eu falo algarismo, eu tenho que entender que cada ordem só contempla um algarismo. Então, agora nós temos aqui o quadro valor de lugar, tá? Esse aqui é o nosso quadro valor de lugar. Nesse quadro, nós vamos ter as classes. Observem, ó. Cada cor contempla uma classe. Então, nós temos a classe das unidades simples, classe dos milhares,
classe dos milhões e a classe dos bilhões. E observe que cada classe vai ter exatamente 3 ordens, ó, 3 ordens, tá? E aqui no meu exemplo eu tenho o número 12.328. Entende-se que para encaixar o número 12.328 no quadro valor de lugar, eu tenho que sempre pensar nessa ideia. O número é sempre escrito começando da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, direita para a esquerda. Então, o 8, ele representa a unidade. O 2 representa a dezena. O 3 representa a centena. E o 2 representa a unidade de milhar e o 1 a dezena de milhar. Então, cada algarismo ocupa uma ordem, ok? E aí, vamos para a nossa atividade. A atividade que vocês têm aí começa com um trecho de um texto, tá? Leia o texto e resolva as questões. O que a gente vai ter que fazer na primeira questão? Pinte e retire os números do texto. Então, eu vou pintar todos os números que aparecem no texto. Aqui eu dei um exemplo, eu pintei o 2018, tá? Então, você vai pintar o 2018, assim como vai pintar todos os outros números que aparecem, ok? E aí, pintou o número? Ótimo. Você vai escrever o número lá nas linhas abaixo da questão. Então, coloquei lá o número escrito, né, com algarismos e o número escrito por extenso, tá? O que é escrever o número por extenso? É escrever a leitura desse número. E aí, depois eu vou colocar o quê? Qual é a função desse número? Professora, como assim? Função social do número. Se o número está sendo utilizado para medir, se o número está sendo utilizado para indicar uma ordem, se o número está sendo utilizado para indicar uma quantidade ou para indicar um código. Quando eu vejo 2018 lá, eu entendo que foi o ano em que houve uma pesquisa. Então, 2018 está sendo utilizado para medir. Medir o quê? O tempo. Na segunda questão, eu vou organizar esses números no quadro valor de lugar. Eu não pintei lá no meu texto 2018, pois agora eu vou colocar o 2018 no quadro valor de lugar. Sempre lembrando que cada algarismo ocupa uma ordem, sempre pensando da direita para a esquerda. Então, encaixei aqui, ó, o meu 2018. Ok? Terceira questão, vocês irão fazer a decomposição. Decomposição, gente, é dizer o valor que cada algarismo possui, de acordo com a sua ordem. O meu 8 é unidade. Uma unidade vale 1. Então, 8 unidades valem 8. O meu 1 é dezena. Uma dezena vale 10. Uma vale 10. Então, 10. O 0, ele não tem valor algum. Ele apenas vai representar a ausência da centena. Então, não preciso colocá-lo. O 2, ele representa a unidade de milhar. Uma unidade de milhar é 1000. 2 unidades de milhar é 2000. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade de matemática de hoje, né? Nós, professores do 5º ano, vamos aguardar a atividade de vocês lá no grupo, seguido da fotinha, tá? Então, qualquer dúvida, estamos no grupo à disposição. Um abraço e até a próxima.